Graça e paz a todos. Amém. Glória a Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida, pela saúde, por estarmos bem. Mais uma vez pela oportunidade de pregar a palavra do Senhor. Algo que é um privilégio para nós. Convidar você a abrir a sua Bíblia no texto que meditaremos nessa noite. Livro de Hebreus, capítulo 13. Versículos 7 e 8, e também o versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 8, também o versículo 17. Façamos juntos a leitura. Você que me acompanha em casa também, faça junto conosco essa leitura e mantenha a sua Bíblia aberta. Hebreus 13, versículo 7 diz assim: lembrem-se dos seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e siga seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Versículo 17 agora. Obedeçam aos seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa e, sobretudo, desfrutar da tua presença. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo, Deus, que ministra aos nossos corações, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Te pedimos mais uma vez, Deus, que o Senhor abra os nossos corações e a nossa mente, abra os nossos ouvidos para ouvir, entender e compreender a tua palavra. Que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Jesus Cristo é o mesmo. Assim como nós lemos, Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. Eu sei que você crê nisto, nós cremos nisto, que Jesus é o mesmo. Nós pregamos isto, mas muitas vezes, como igreja, e aí eu falo de uma forma geral, a igreja de Cristo, a igreja brasileira, muitas vezes, como igreja, nós esquecemos disso. Que Jesus é o mesmo, que Jesus não muda. E nós até agimos como se a palavra de Deus mudasse. Nós agimos desconsiderando o que diz a palavra, como se aquilo que está na palavra não valesse mais para nós hoje. Como se a ordenança do Senhor Jesus, como se os mandamentos de Deus não valessem mais e não servissem para nós hoje. Muitas vezes, irmãos, como igreja, nós esquecemos o nosso papel como cristãos, esquecemos os nossos deveres como igreja. Optamos por fazer aquilo que queremos, ao invés de seguir e obedecer a palavra de Deus. E hoje eu quero refletir com você nesse texto. O texto que nós lemos com o título dessa mensagem: Os deveres espirituais da igreja. Os deveres espirituais da igreja. Quais são os deveres espirituais da igreja? E esse título, irmãos, eu tirei aqui mesmo da minha Bíblia.
Aqui na minha Bíblia, não sei na sua, mas antes do versículo 7 tem um título. E diz, os deveres espirituais. É o título dessa passagem aqui na minha Bíblia. Quais são, irmãos, os deveres espirituais da igreja? Olha, antes de entendermos, precisamos entender, compreender o contexto dessa mensagem. O versículo que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, é um versículo muito conhecido de todos. Eu poderia pregar somente nesse versículo, falando da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas eu não quero me ater apenas ao versículo, mas falar do contexto, do porquê o autor de Hebreus, nesta passagem, ele fala que Jesus Cristo é o mesmo. Por que ele está dizendo que Jesus Cristo é o mesmo? E eu vou falar um pouco do contexto desse versículo. Esse texto, irmãos, na verdade é uma advertência a uma determinada igreja. Essa carta é uma carta endereçada a um determinado grupo de cristãos. E aqui o autor de Hebreus está dando uma advertência a uma determinada igreja local. O autor da carta aos Hebreus faz questão de lembrar os seus leitores que Jesus Cristo não mudou. Jesus Cristo é o mesmo. Ele não mudou, ele não muda e nunca mudará. Olha, se você recebesse uma carta endereçada a você, a sua família ou à igreja, e o autor da carta dissesse, olha, fulano, Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. Só essa frase eu acho que já mostra para você o tom desta conversa. É uma advertência. É como se ele estivesse dizendo, quem você pensa que é? Jesus não mudou. Jesus é o mesmo. O autor faz questão de lembrar os seus leitores que Jesus Cristo não mudou, irmãos. E por que será que ele escreve isto? Que ele diz que Jesus não mudou. É óbvio que nós sabemos que Deus não muda. Deus é imutável. Jesus é imutável. Se nós sabemos que Jesus não muda, por que o autor de Hebreus escreve que Jesus não mudou? Que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu estou sempre dizendo aqui o autor de Hebreus, é porque na realidade a carta aos Hebreus não se tem uma concordância de quem foi que escreveu. Ela é, por vezes, na maioria das vezes, atribuída a Paulo. A sua linguagem aparenta se assemelha muito com as cartas de Paulo, mas não é possível afirmar. Por isso, o autor é desconhecido, mas nós queremos entender por que ele escreve isto. Irmãos, será que naquela época já existiam pessoas que desconsideravam as palavras de Jesus Cristo? Pessoas que já não mais seguiam os seus ensinamentos. E por isso o autor de Hebreus precisa lembrar, olha, Jesus não mudou não. Ou será que essa igreja a qual a carta é endereçada precisava aprender quais eram os seus deveres espirituais? A igreja precisava talvez aprender a respeitar os seus guias espirituais. Por isso que nós lemos o versículo 7 e 17, para que você entenda o contexto dessa frase. Por que o autor de Hebreus está dizendo que Jesus não mudou? Tem a ver com o versículo 7, também com o 17. Na realidade, você em casa pode ler o texto completo, versículo 7 até o 17. Eu não quis ler tudo porque
entre os versículos 9 e 16 há muito assunto, muitas outras coisas, mas o 7 e o 8 é o início e o 17 é o final desse contexto, para você entender o início e o fim, o que é que o autor de Hebreus quer dizer. Os deveres espirituais da igreja, esse é o título dessa mensagem, essa é a mensagem que o autor de Hebreus quer passar. O interessante, irmãos, é notar que a ressalva feita pelo autor da carta aos Hebreus, que Jesus é o mesmo, essa ressalva vem precedida de uma sentença que está no versículo 7. Antes de dizer que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, olha o que ele diz no versículo 7. Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e siga o seu exemplo de fé. Decore isso. Aqui no versículo 7, o autor de Hebreus está falando dos seus líderes espirituais, para que você lembrem da vida deles. Pense naquilo que vocês aprenderam. Aí no versículo 8 ele fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O versículo 7 é uma mensagem falando da liderança espiritual. Depois do versículo 8, e logo em seguida, no versículo 9, o texto vai falar de doutrinas estranhas. Vai dizer assim, ó: não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. Se nós analisarmos o versículo 7 e o 9, irmãos, parece que o versículo 8 está fora de contexto. Porque primeiro ele falou dos guias espirituais, para você lembrar dos líderes. Depois falou que Jesus é o mesmo. Depois falou, olha, cuidado com as doutrinas estranhas. Qual a relação de uma coisa com a outra? Mas não, irmãos. O versículo 8 não está fora de contexto. Nós é que precisamos entender qual o contexto. Em que contexto isso está sendo dito, que Jesus é o mesmo. Olha, acontece que na realidade essa carta é endereçada a um grupo de cristãos, a uma igreja que passava por uma dificuldade específica. Essa igreja estava tendo problema em se adaptar com a nova liderança. Olha que coisa interessante. Você sabia que naquela época já tinha igreja com dificuldade de se adaptar a uma nova liderança? Por isso que no versículo 7 o autor está dizendo para que eles se lembrem dos seus guias espirituais, dos seus líderes. Mas ao final, no versículo 17, ele diz: obedecei aos vossos guias. O último versículo que nós lemos, o 17. Ele começa dizendo: lembrem dos seus guias, e termina dizendo: obedecei aos seus guias. Sabe o que estava acontecendo aqui, irmãos? Os líderes antigos, a primeira geração de liderança da igreja, havia cessado. E agora estava surgindo uma segunda geração de líderes, que a igreja não aceitava bem esses novos guias espirituais. A igreja estava vivendo esse dilema. Você sabe, é como uma igreja que um pastor muito amado saiu de lá, ou que Deus o levou, e agora um novo pastor está na igreja e tem dificuldade, a igreja tem dificuldade de se adaptar e de receber bem esse pastor. Porque ainda está ligado ao pastor anterior. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. O ministério da primeira geração de líderes havia encerrado. E por que havia encerrado, irmãos? Por que havia encerrado?
A minha versão da Bíblia diz assim, ó. Lembrem-se, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida. O que resultou da vida deles, ou seja, irmãos, esses primeiros líderes dessa igreja já não estavam mais entre eles. Por essa razão, Deus levantou uma nova liderança naquele lugar, mas essa nova liderança estava tendo dificuldade para se adaptar. A igreja também. Talvez por ser alguém ali da região, né? E a pessoa dizer, como é que eu... Não tem como. Fulano de tal cresceu com a gente aqui. Uma igreja que tem dificuldades de se adaptar a uma nova liderança. Talvez membros mais antigos que têm dificuldades de se adaptar com gente mais nova na liderança, que Deus levantou. Por isso o autor de Hebreus diz, olha, lembra dos antigos líderes, mas obedecei aos novos. O versículo 7 diz, considerem o fim da sua vida. Agora Deus está levantando uma nova geração de líderes. E a igreja estava tendo dificuldades com o trabalho, porque muitos não se adaptavam a essas mudanças. É por isso, irmãos, que o autor do livro faz questão de lembrar que Jesus é o mesmo. Ele está dizendo, olha, a liderança antiga se foi. Há agora uma nova liderança. A liderança mudou, mas Jesus é o mesmo. A liderança mudou, ela não está mais aqui, mas Jesus ainda é o mesmo. Ontem, hoje, vai ser sempre. Olha que interessante, irmãos. A liderança da igreja, ela muda e vai mudar sempre. Um dia será outra pessoa. Um dia será outra pessoa. Eu ficarei um tempo nesse lugar, depois haverá outra pessoa, e depois dessa pessoa haverá outra, e depois haverá outra. Porque nós somos mortais e finitos. Mas o Deus que é eterno, que não tem início nem fim, Ele é o mesmo, e Ele sempre será o mesmo. Não importa qual a liderança, Deus não muda, Jesus não muda. É por isso que o autor, irmãos, faz questão de lembrar que Jesus é o mesmo. Meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui que não importa qual é a liderança que está no altar, o que importa é que Jesus não mudou. Não importa qual é a liderança que está no altar, o que importa é que Jesus não mudou. E com base nisso, irmãos, o autor exorta a igreja quanto a alguns dos seus deveres espirituais da igreja. Deveres estes que, independente de quem é a liderança, essa igreja deve cumprir, porque Jesus não mudou. Se Jesus não mudou, os deveres espirituais também não mudaram. Não importa quem é a liderança, Jesus Cristo não mudou, não muda e nunca mudará. A palavra de Deus não muda e Deus não muda. Marcos capítulo 13, versículo 31, você conhece esse versículo? Que diz, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará. A palavra de Deus não muda. Tiago capítulo 1, versículo 17, é um texto também conhecido dos irmãos, que diz, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu, nele não há variação nem sombra de mudança. Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6.
Deus ainda diz: eu sou o Senhor e não mudo. Mas quais são os deveres enquanto igreja, irmãos? Nossos deveres espirituais, que não mudam, já que Deus e Jesus também não mudam. Precisamos conhecer e obedecer a palavra de Deus. E eu quero aqui agora listar alguns deveres espirituais presentes nesse texto. Quais deveres o autor da carta aos Hebreus atribui à igreja? Primeiro, irmãos, o primeiro ponto, lembrar dos seus guias e dos seus ensinamentos. Lembrar dos seus líderes, né? Melhor a palavra líder do que guia, né? Lembrar dos seus líderes, dos seus pastores e dos seus ensinamentos. Isso é um dever espiritual da igreja. O autor começa dizendo: lembre dos vossos guias, aqui na minha versão diz, os quais vos pregaram a palavra de Deus, versículo 7. Lembrem dos seus guias e dos seus ensinamentos. Irmãos, a primeira coisa que o texto diz, o nosso primeiro dever espiritual, é lembrar dos nossos líderes e dos seus ensinamentos. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer não esquecer os ensinamentos. Quer dizer trazer à memória, considerar os ensinamentos. É por isso, irmãos, que nós anotamos isso aí. O que nós aprendemos, para não esquecer dos ensinamentos. Você já teve a sensação de estar aprendendo uma coisa na igreja pela segunda vez? Você diz assim: eu já ouvi isso. Eu tinha esquecido, realmente é verdade. Sabe por quê? Porque você esqueceu. Ou alguém faz uma pergunta e você diz: eita, eu estou lembrado da resposta, rapaz, esse negócio aí da Bíblia que você falou. Esqueci. O autor está dizendo: olha, lembrem dos seus guias, dos seus líderes espirituais e lembrem daquilo que eles pregaram, dos seus ensinamentos. Isso é importante, irmãos, é muito importante para a nossa caminhada cristã, que nós guardemos na memória aquilo que nós aprendemos. Porque se nós esquecemos, nós não crescemos. Não tem como esquecer e crescer. A gente esqueceu. É como na escola, né? Se você não aprende, não guarda na memória o conteúdo da aula, e se você esquece, você não evolui. Muitas vezes a gente na igreja, a gente ouve as mesmas coisas. Nós esquecemos. Por isso, olha, ele está dizendo, olha, lembrem dos seus líderes espirituais. Lembrem o que foi pregado, dos seus ensinamentos. Por isso é bom, irmãos, lembrar, trazer à memória, lembrar das pessoas que contribuíram para o nosso crescimento espiritual. Esses dias eu estava conversando com alguém aqui na igreja e lembrando dos homens que contribuíram para o meu crescimento espiritual. Lembrando de alguns líderes. E como é bom, irmãos, lembrar e perceber o quanto dessas pessoas ficaram em nós. Eu estava comentando e dizendo para essa pessoa, olha, eu tive um pastor assim, 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 e esse pastor, o que você vê em mim é muito dele. Muito. Irmãos, eu não vou citar nomes aqui, mas se os irmãos olham para mim e veem num pastor Moza uma pessoa tranquila, calma,
né? Se os irmãos acham isso, né, que o pastor tem sempre um controle, irmãos, é porque vocês não conheceram o meu pastor. Porque isso eu aprendi com ele. Um dia talvez os irmãos vão conhecer esse homem. Se os irmãos acham que o pastor Moza sempre tem uma palavra de sabedoria, é porque vocês não viram o meu pastor. Porque eu vi e aprendi com ele. Como é bom, irmãos, lembrar isso e ver em nós coisas do outro. Eu confesso para os irmãos que eu me vejo e eu vejo em mim muita coisa do outro, né? Dos pastores que contribuíram para o meu crescimento. Que eu aprendi vendo. Eu era ovelha e observava como o meu pastor pregava. Você vê o seu pastor pregando? É muito do que o meu pastor pregava. Se vocês verem o meu pastor pregando, vai dizer, agora eu entendi, porque o pastor Moza prega assim. Eu consigo ver esses atributos. Por isso o texto aqui está dizendo, olha, lembra dos seus líderes. Talvez você vai agora lembrar e vai dizer, realmente, eu consigo ver em mim também coisas do pastor, daquele homem de Deus que contribuiu para o meu crescimento espiritual, daquela pessoa, daquela outra. Como é bom lembrar, irmãos, e perceber o quanto deles ficou em nós. Lembrar dos ensinamentos, lembrar da palavra de Deus pregada por eles, que nós aprendemos. Nós sabemos que às vezes tem determinadas pessoas em nossa vida que contribuem para o nosso crescimento espiritual de uma forma que é um divisor de águas. E você vai dizer, isso aqui eu aprendi com o meu pastor fulano. Olha que coisa interessante. Nós precisamos trazer à memória, irmãos, homens de exemplo, pessoas de exemplo, mulheres de exemplo. E nunca esquecer o ensinamento bíblico, aquilo que nos foi ensinado na palavra de Deus. Além disso, irmãos, como é bom saber que a gente pode impactar a vida do outro, transformar a vida do outro, deixar um pouquinho de nós no outro. E no futuro esse outro dizer, eu aprendi com fulano. Deixar um legado, irmãos. Sabe qual é o desejo de todo pastor? Eu vou dizer que é de todo pastor, que eu acredito que é, viu, irmãos? Não posso generalizar não, mas eu acredito que seja. É o meu. O desejo é que você nunca esqueça daquilo que é pregado. Porque o que é pregado é fruto de horas de reflexão. Sabe por que às vezes a gente olha assim e diz assim, todo pastor sabe muito da Bíblia. Sabe por quê? Sabe muito? Porque são horas de reflexão e de meditação da palavra. Um versículo da Bíblia a gente passa horas meditando naquilo e pesquisando sobre aquilo e lendo sobre aquilo. Isso deveria ser uma prática comum entre todos os cristãos. Meditar na palavra. Mas pelos ossos do ofício, o pastor se dedica mais a isso. E a palavra pregada é fruto de horas de reflexão. O desejo de todo pastor é que você nunca esqueça a palavra pregada. E é isso que o autor de Hebreus começa dizendo, olha, lembrem dos vossos guias espirituais e dos ensinamentos. O segundo ponto, irmãos, o segundo dever espiritual da igreja, considerar a sua vida e imitar a sua fé. Olha o que diz o restante do versículo 7.
considerando atentamente, a minha versão diz, o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha que texto maravilhoso. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a sua fé. Considerar atentamente, considerar a sua vida e imitar a fé. A sua fé, irmãos, é um dever espiritual da igreja. Aqui o autor de Hebreus está dizendo, olha, lembra dos seus pastores e considere a vida deles e imite a fé deles. Só que eu quero fazer uma ressalva importante, irmãos. É interessante notar no texto, aqui na minha versão diz assim, ó, considerando atentamente o fim da sua vida. Eu não sei como diz na sua versão, mas é algo parecido com isso. O fim da sua vida, ou seja, o que resultou da vida deles. Sabe o que é isso, irmãos? É você considerar onde ele chegou no final. O texto não está dizendo para você considerar o início da carreira, nem o meio da carreira, mas considere o fim da carreira. O fim da carreira daqueles que já se foram é os últimos anos de vida dele. O fim da carreira daqueles que estão aqui é o agora. Considerem o fim da vida dos seus guias. Aquilo que ele está vivendo agora ou aquilo que ele viveu nos seus últimos anos. Não é considerar atentamente o início. E depois de considerar atentamente esse fim, imitai a fé deles. Veja que uma coisa precede a outra. Lembrem dos vossos guias, considerem atentamente o fim da sua vida e imitem a sua fé. Sabe por que é importante nós refletirmos nisso? Estar atento aos detalhes, irmãos. Considerar atentamente a sua vida é estar atento aos detalhes. Mas por que é importante nós entendermos que o autor de Hebreus está falando que é mais precisamente o fim da vida? Esses primeiros guias espirituais, como eu falei, eles já não estavam mais entre eles. Por isso ele diz, olha, lembra dos últimos dias da vida deles, considera atentamente. Isso quer dizer, irmãos, que o fim da vida é mais importante que o início. O fim da carreira é mais importante do que o início da jornada. Você pode iniciar bem a jornada e terminar muito mal. Muitos homens de Deus iniciaram bem a caminhada e terminaram muito mal. Esses homens não são exemplo para que você considere o fim da vida deles. Mas aqueles que iniciaram bem, terminaram bem, considerem o fim, onde eles chegaram. A importância maior não está no início da caminhada, mas no fim, irmãos. Talvez o início da sua caminhada não foi um início sólido, mas o que importa é onde você vai chegar no fim da corrida. Porque há muita gente que inicia bem a corrida. Tem gente que nasceu no evangelho. Quando nasceu, o pai e a mãe já era crente. Mas o final da carreira foi ruim. Tem gente que inicia bem a corrida, mas o fim da corrida não é bom. Outros tiveram uma vida pregressa antes de aceitar Jesus de pecado. Iniciaram uma vida muito ruim, mas no final, no meio ou no fim da vida encontraram Jesus e terminaram muito bem. Ele está dizendo, olha, considera o fim da sua vida e imitem
a sua fé. Um bom exemplo é Paulo. Paulo começou o início da sua vida muito ruim, perseguindo e matando cristãos. Mas terminou a sua carreira e guardou a fé. É como se ele estivesse dizendo: olha, lembrem dos vossos guias espirituais. Para nós, lembremos de Paulo. Está aí um bom exemplo para nós lembrarmos de Paulo. Lembremos do fim da carreira deste homem. A maior parte do Novo Testamento, irmãos, que nós temos, foi escrita por ele. Tire do Novo Testamento todos os livros que Paulo escreveu e veja quantos sobram. Considerem o fim da vida dos seus líderes espirituais. Meus irmãos, Deus não quer saber de onde nós viemos. Isso não importa. Deus quer saber onde nós estaremos no final da vida. É isso que importa. Onde você vai estar? Na presença de Deus ou não? A ordem aqui, irmãos, é considerar atentamente o fim destas pessoas. Das pessoas que guardaram a fé. Considerem o fim da sua vida. E após considerar o fim da sua vida, se esse homem teve um bom fim, imita a fé dele. Lembra dos teus guias. Considera o fim da vida deles. E dependendo, imite a fé deles. Depois de considerar o fim das suas vidas. Se este fim é bom, imite a fé que tiveram. Contudo, se o fim não é bom, desconsidere, pois não há o que imitar. O texto não está mandando você lembrar de todo mundo e imitar todo mundo que passou, que foi seu líder espiritual. O texto está dizendo: lembra dos seus líderes, considera o fim da vida deles, e aí sim você imita a fé deles. Qual é o fim da vida desses líderes? Seja nos últimos anos da sua vida, ou seja, nos últimos anos que nós vivemos, né, atualmente. Devemos imitar, irmãos, aquelas pessoas que são exemplo e que chegam ao fim da carreira guardando a fé. É por isso que Paulo tem condições de dizer: sejam meus imitadores. 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo só tem condições de dizer isso, irmãos. Porque em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, ele diz: completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a... É por isso que esse homem pode dizer, ó, me imita, porque eu combati um combate duro. Quem já viu combate fácil? Não tem. Combate fácil não tem. Não é combate. Paulo combateu o bom combate, mas não foi o mau combate não, foi o bom. Combater o bom combate é você combater o combate com alegria. Você gosta do combate. Tem prazer em combater, porque é um combate bom. Sabe, combater um combate ruim é ruim, mas combater um bom combate dá prazer. Ele está dizendo, irmãos, eu combati um combate, mas foi bom. Eu terminei a carreira, 2 Timóteo 4:7. Põe aí, Jorge, 2 Timóteo 4:7. E guardei a fé, por isso, sejam meus imitadores. É por isso que aqui em Hebreus está dizendo, olha, considere o fim da vida deles e imitem a fé. É muito importante, irmãos, que você observe bem quem é que você está imitando.
Porque às vezes nós estamos ligados e imitando pessoas que já passaram. É isso que a carta de Hebreus está dizendo, o autor está dizendo, olha, os seus guias espirituais que passaram já foram. Agora tem novos guias aqui, obedecei a estes. E quando ele diz isso, ele ainda diz, olha, lembra deles, mas considera o fim da vida deles. E se esse fim for bom, imita a fé deles. Em outras palavras, se o fim não for bom, desconsidera. É muito importante, irmãos, a gente observar bem quem nós estamos imitando. Considere atentamente o fim da vida dos seus guias espirituais. É dever espiritual da igreja, irmãos, imitar a fé dos seus guias espirituais, mas não de todos, mas daqueles que podemos considerar positivamente o fim da sua vida. Olha o que o próprio autor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 6, versículo 12. Olha, para você ver que ele não está falando de todos. Ele diz, assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa da sua fé e perseverança herdarão as promessas. É desses que nós seguimos o exemplo. É esses que nós imitamos. Aqueles que guardaram a fé e por causa da sua fé e perseverança herdarão as promessas. Por último, irmãos, o autor de Hebreus escreve essa carta dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, para dizer, obedecer aos vossos líderes. É o terceiro ponto, obedecer aos vossos líderes. Ele está dizendo, olha, lembra dos líderes anteriores. A liderança mudou, mas Jesus é o mesmo. Considere atentamente a vida deles, imitem a fé deles. E no final do texto, ele vai concluir dizendo, mas obedeçam aos seus líderes agora. Essa igreja estava ainda ligada à antiga liderança, que já foi, que Deus agora levanta uma nova liderança. Mas havia uma dificuldade de adaptação. É dever espiritual nosso lembrar dos ensinamentos, ou seja, não esquecer da palavra pregada, imitar a fé dos nossos líderes, que guardam a fé até o fim da vida, mas, sobretudo, é dever espiritual da igreja obedecer e ser submisso aos seus líderes espirituais. Olha o que diz o versículo 17. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês mesmos. Olha, irmãos, você não sabe como o seu líder fica feliz quando você obedece, quando você é submisso. Sabe por quê? Porque todos os ensinamentos são para o seu bem. E quando você obedece, a gente diz, graças a Deus, vai dar tudo certo, o irmão está crescendo. Agora, quando você desobedece, você não sabe como a gente fica triste. Você não sabe que, às vezes, a gente até repensa o ministério. Às vezes, a gente tem até vontade de deixar o ministério. Sabe que aqui a gente tem um mês, que é o mês mais difícil do ministério pastoral. Sabe qual é? O mês de junho. Os irmãos sabem, né? Por quê? No mês de junho, a gente repensa o ministério. Porque grande parte da igreja desobedece.
Nessas horas, irmãos, o ministério é pesado. A gente se entristece, porque a gente sabe que a igreja está caminhando para o lado errado. E nenhum pai gosta de ver o filho indo para o lado errado. A gente se entristece, é como o texto aqui diz, olha. Dê-lhe motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza. Mas há vezes que a gente trabalha com tristeza. Porque é pregado, é falado, é ensinado, é dito, exortado. Mas muitos não obedecem e não são submissos. É dever da igreja obedecer o seu líder espiritual. Mesmo que você diga assim, eu não concordo, o seu dever é obedecer. Meus filhos dizem assim, por que, pai? Por que eu não posso? Eu digo, meu filho, não questione não, não pode e acabou-se. Você não precisa entender por quê. Você só precisa obedecer. É dever nosso, irmãos, obedecermos às autoridades espirituais que Deus coloca sobre nossas vidas, sejam seus pais, sejam seus líderes, sejam seus chefes, seja o que for. O texto ainda diz que os pastores prestam contas a Deus por sua vida. Olha como é pesado isso, irmãos. A minha versão da Bíblia diz assim, ó. Porque o trabalho deles é cuidar de vocês. E Deus julgará se eles fazem isso bem. Deus é que vai julgar se eles fazem isso bem. Não sou eu que vou julgar, não é você que vai julgar. É Deus. Diz assim, eles prestam contas ao Senhor. Não prestamos conta da vida das ovelhas para ovelhas, nem para nenhum outro. Prestamos conta da vida das ovelhas para o dono das ovelhas. Essa igreja, irmãos de Hebreus, ela não estava aberta a essa nova liderança. Você acha que essa nova liderança estava fazendo o trabalho com alegria ou com tristeza? Por isso o autor diz assim, olha, não há nenhum problema em vocês lembrarem dos seus guias. Lembrem deles. Considerem a vida deles. Mas, sobretudo, imitem a fé deles. E obedeçam e sejam submissos aos seus guias. Evidentemente, essa nova liderança não estava recebendo a honra e a submissão respeitosa que o ofício necessita. É por isso que o autor escreve. Para que a igreja lembre dos seus guias, dos seus ensinamentos, imitem a sua fé, mas não esqueçam que devem obediência aos seus novos guias espirituais. Embora a liderança tenha mudado, Jesus não mudou. E fazendo isso, irmãos, essa liderança trabalhará e esse trabalho não será pesado. Trabalharão com alegria e não gemendo. Porque, como diz o texto, isso não seria proveitoso para ninguém. Nem para os líderes, nem para a igreja. Nós precisamos lembrar que Jesus é o mesmo e que é para o Senhor que nós servimos. Colossenses 3, 23 e 24. Olha o que diz. Eu já estou chegando ao final. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens,
Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor é o Senhor a quem serve, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Não é aos líderes espirituais que essa igreja deve servir, mas é a Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus não muda, sua palavra não muda, Deus não muda, e nossos deveres espirituais enquanto igreja ainda são os mesmos. Lembrem dos seus líderes e dos seus ensinamentos. Imitem sua fé e obedeçam os seus líderes. Esse é o nosso dever como igreja, irmãos. Que a lembrança daqueles que contribuíram para o nosso crescimento espiritual não nos impeça de continuar crescendo a partir de outras pessoas que Deus coloca com autoridade sobre sua vida. Tem muita gente que parou de crescer porque não aceita uma nova autoridade sobre sua vida. Está ligado à anterior. Que nós não caiamos no mesmo erro da igreja que é endereçada a carta aos Hebreus. Amém, irmãos?